Bom dia, bom dia, bom dia. Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Bom dia. Ai, meu Deus, cadê a música? Tá na propaganda aqui. Ah, Jesus. Bom dia, 7 de abril de 2024. Bom dia! Bom dia! Que Deus abençoe seu dia. Levanta, pega o seu café com a gente. Não consigo tirar propaganda aqui, meu Deus amado. Vamos compartilhando. Esse é nosso primeiro café de abril. Acho que agora vai, oh meu Deus. Ué. Aqui, ó. Tá baixinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. Estão ouvindo louvor? É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou com alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova... Bom dia! Pega o seu café e vem com a gente. Primeiro café de abril. Abril da gratidão. Levanta, pega o seu café e vem com a gente. Plantando obediência e colhendo bênção. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos... Pega também a sua Bíblia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mês da gratidão, né? Abril da gratidão. E quantas coisas Deus tem feito por nós? Os alegres. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Bom dia! Já andei chorando enquanto semeava. Agora eu volto com frutos. Grandes coisas que o Senhor faria. Tudo isso agora aqui por mim. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui por mim? Quem diria? A vida do Senhor pra mim. Ó. Bom dia! Grandes coisas você tem feito por nós, por isso estamos alegres. Estão ouvindo louvor? Sim ou não? Vamos celebrando, porque quem planta obediência, colhe bênção no tempo certo, na hora certa, na hora de Deus. Vamos lá! Levanta! Pega o seu café e vem com a gente. Esse é o nosso primeiro café, café de número 60.
60, gente! 60 cafés hoje. Glória a Deus. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É o que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Bom dia. Sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança. Ó, grandes coisas tem feito, Senhor, por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já chorei, enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Se alegre! Glória a Deus! Plantando obediência e colhendo bênção, hein? Quem tá pronto? Eu tô pronta. Só vem! Ia que o Senhor faria tudo isso agora aqui por mim. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui por mim? Quem diria, veria toda a bondade do Senhor. Quem tá alegre, dá amém, dá coração. Quem tá alegre, comenta, eu estou alegre. Que eu vou colher aquilo que Deus tem pra mim. Vou colher o melhor dessa terra. Quem diria que o Senhor faria tudo isso por mim? A obediência traz bênção. Com lágrimas. Agora eu volto com fruto. Eu saí com lágrimas. Agora estou em júbilo. Eu já chorei enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Com fruto. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Levanta, pega o seu café. Já foi até uma ginástica aqui. E estamos alegres. Estamos alegres porque estamos começando o café de abril. O café da gratidão. Café da gratidão não. Abril da gratidão. E este é o nosso primeiro café de abril. Plantando obediência e colhendo bênção. Deus é um Deus justo, como nós já estamos aí conhecendo mais de Deus nesses anos de café, nesses 60 cafés. Deus é um Pai amoroso, justo, e Deus se responsabiliza por aqueles que têm compromisso com Ele. E a gente tem que obedecer, né, ao nosso Pai. Se a gente reconhece que Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, e filhos obedecem, né, ao seu pai. Bom dia. E filhos obedecem ao seu pai. Mas chega um momento assim da nossa jornada
cristã, que a gente começa a se perguntar, sabe? Algumas coisas vêm na nossa cabeça, sabe? Algumas dúvidas, algumas tristezas, algumas incertezas. Como algumas que eu vou citar aqui pra vocês, que eu tava ontem falando com Deus, né? O que eu vou falar? E, por exemplo, porque nós somos seres humanos e na nossa cabeça passam perguntas, passam questionamentos, isso aí não é pecado. Você pode dialogar com seu pai e perguntar: Senhor, para que tudo isso que eu tô vivendo, né? Para que tanto sofrimento? Mas nós sabemos que por trás de um sofrimento há um processo acontecendo. Anote bem isso. Por trás de um sofrimento há um processo acontecendo. Grave bem isso nesse domingo, dia 7 de abril de 2024. Por detrás de um sofrimento há um processo acontecendo. As pessoas, elas não se desenvolvem, na grande maioria das vezes, tá? Na grande maioria das vezes, não é uma regra. Mas, na grande maioria das vezes, a gente se desenvolve com a dor, né? Com o sofrimento. Bom dia. E até a gente fala assim, quando vê uma criancinha crescendo, né? Assim, que fala, ela tá com dor nos ossos, dor no joelho. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. São as dores do crescimento, porque crescer dói. Se desenvolver dói, como já falamos nos outros cafés, até no Comunique do ano passado, e que eu falei também no podcast que eu fui convidada, o desprender dói. Claro que dói, você tira pra fazer tudo novo. Então, é o processo. E que isso tem a ver com o plantio da obediência para colher a bênção? Tem tudo a ver. Tem exatamente tudo. Porque quando a gente é inserido num processo que Deus quer que a gente viva para viver o propósito que Ele tem para nós, porque tudo também é opcional, livre-arbítrio. Mas, se eu sou um filho obediente, eu vou obedecer o que Deus está fazendo para mim. Porque eu não sou Deus. E a minha visão, o meu campo de visão, ele é muito limitado. Só que Deus, como falamos no outro café, conhecendo o coração de Deus, ele é infinitamente maior, que não dá para se medir. Ele é o eu sou tudo que você precisa. Então, quando Deus nos dá uma direção, uma palavra, uma promessa, nós temos que pegá-la, obedecê-la, recebê-la e vivê-la. Por mais que o caminho para chegar naquele propósito, até porque o propósito na nossa vida não vem pronto, né? Vai se desenvolvendo juntamente conosco. A gente não vem de fábrica pronto. Nem um aparelho que você compra aí, uma televisão, uma geladeira, não vem pronto. Ele vem pronto e você vai montar o restante na sua casa. Então tudo não vem pronto. Né? O único que sempre está pronto para nós é o nosso Deus, porque Ele criou tudo, certo? Então, nós não nascemos prontos, mães não nascem prontas, são desenvolvidas. É claro que Deus nos dá as mulheres instinto materno, mas elas vão se desenvolvendo como mães. Esposa não nasce prontas, meninas não nascem prontas, enfim, ninguém nasce pronto. Um bom profissional não nasce pronto, ele pode ter as aptidões que elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E paralelo a isso, eu postei essa semana pra vocês sobre diamantes, né? Somos diamantes. Porque realmente os processos da vida que incluem pessoas, lugares, situações, nos lapidam. E a lapidação dói. O diamante é uma pedra bruta que vai, ó, manualmente sendo lapidada. Até um vídeo que eu quero colocar pra vocês essa semana sobre carvão e diamante. Eles têm a mesma essência, vieram do mesmo lugar. Só que o diamante é muito mais profundo, muito mais pressão recebe. O carvão não. Então, o nosso desenvolvimento nos leva a um propósito, a um lugar, um destino. Certo?
Então, quando a gente recebe ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá um destino, um propósito. Porque ninguém vem nesse mundo por acaso. Alguns podem até achar, Deus não se importa comigo, eu nasci, mas tô aí vagando. Não vague mais. Deixa que Deus cuide de você. Se entregue para Ele, receba Ele como teu Senhor e teu Salvador. Então, quando a gente recebe, aceita essa filiação, né, divina, Ele começa a traçar planos para nós, com a nossa, né, consciência, que é tudo opcional. Porque desde que nós nascemos, Deus já sabia quem nós seríamos. Ele quer que aquilo se conclua, que se concretize, mas depende de nós aceitarmos. Deus, Ele insiste na gente porque Ele nos ama. Deus, Ele insiste na gente porque Ele nos ama. Mas Ele dá a nós o livre-arbítrio. Desde o jardim do Éden, desde a criação, Deus nos deu o livre-arbítrio. Quem é inteligente vai querer a bênção. Quem não é tão inteligente assim vai optar pela não bênção, que é a maldição. Sabe? Bom dia, então, nós temos que entender. E aí, nesse processo que a gente está caminhando com Jesus, que a gente tem um propósito, que Ele está nos desenvolvendo, que é uma caminhada longa, a gente entra algumas vezes, isso não é pecado, se questionar e perguntar, falar, Deus, por quê? Por quê? Isso é normal. Deus nos deu, como eu falo, uma massinha cinzentinha chamada cérebro, que a gente tem que mesmo pensar, refletir, raciocinar, faz parte. Porque a verdade nos liberta, que é a verdade de Jesus. E Ele quer que a gente dialogue, se relacione, pergunte. Deus, você tem que ir comigo? Você tem que ir comigo? Eu não estou entendendo, me responde. Faça isso. Deus é uma pessoa. Ele quer se relacionar com você. Falamos, né, no outro café. Então, nós acabamos chegando, às vezes, num momento de questionamento, de um confronto, de uma crise existencial. Mas chama a Deus para resolver contigo isso. Chama Ele para solucionar, né? Porque nós estamos suscetíveis a isso. E aí, no meio da nossa caminhada, a gente se questiona, né? Se vale a pena realmente ser obediente a Deus, andar certinho ali na linha, como falam por aí. Vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Sofrer tanto, tô aqui passando por esse processo, né? Que nem Jó, lembra, gente? Tipo, falamos de Jó ano passado, em julho, dia 30. E Jó só apanhou, perdeu. Será que realmente vale a pena, Deus? Será que realmente isso vale a pena? Só perda. José também foi vendido e taca pau em José, vai preso, vai aqui, vai ali. Quantos personagens na Bíblia nós vimos que, olha, sofreram. Mas, como eu falei pra vocês, o sofrimento, por detrás do sofrimento tem um processo acontecendo. No sofrimento, por detrás dele tem um processo acontecendo. Até já esqueci que eu falei, mas depois vou procurar no vídeo aqui. Então, todos eles passaram por um processo que é doloroso mesmo. Mas a pergunta é, vale a pena confiar no Senhor nesse processo que Ele está me desenvolvendo? E eu tenho que plantar obediência para poder colher a bênção, para poder receber o meu plantio? E a resposta que eu te falo hoje é, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena. Deus é um Deus justo. E na hora certa, Ele libera tudo aquilo que Ele te prometeu. E Ele esclarece tudo. E você chega no seu propósito. Você chega assim, ó, no centro do que Ele quer. E há a realização. Então, voltando, vale a pena? Será que realmente seguir a palavra de Deus, os seus mandamentos, vale a pena? Porque tem outras pessoas por aí que não fazem nem a metade. A gente começa a se comparar, né? A comparação é péssima. E estão se dando bem na vida, tudo acontece para elas, é uma facilidade para tudo. E para mim, né? A gente começa a se questionar, porque a gente começa a olhar. Só que quando a gente começa a se questionar, a gente começa a afundar, que nem a passagem de Pedro, né? Quando viu Jesus andando sobre as águas, falou, deixa eu andar contigo. E aí ele foi andar com Jesus nas águas. Mas no momento que ele olhou ali para a água, ele começou a afundar.
O que nós aprendemos com isso? Que nós temos que olhar para Jesus. Independente da circunstância, eu tenho que olhar para Jesus. Bom dia. Nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Ele, eu não vou afundar. Independente do que possa estar me acontecendo, do cenário caótico, destruído, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito a cumprir. Eu não vou. Bom dia! Bom dia! Então, a gente continua olhando para o Senhor, seguindo o que Ele quer que eu siga, e eu não vou afundar. As situações não vão fazer com que eu afunde, me perca. Bom dia. Não se permita olhar para a circunstância e se desviar do propósito. Não se permita. Porque Satanás vem com dúvidas, com incertezas e que sempre quer te levar, né, para lá. Ai, sai daí, ó. Sai daí. Satanás tentou Jesus no deserto, Mateus 4, com a palavra de Deus, porque ele também conhece. E Jesus respondeu a ele também dizendo a palavra. Então, nós temos que... Olha, e aí também se pergunta, por que tudo é tão demorado pra mim, meu Deus? Por que tudo é tão demorado, né? Gente, cada um tem o seu tempo. Cada propósito, cada cumprimento de propósito, de promessa, tem o seu tempo. Não se compare a ninguém. Eu tenho o meu tempo, vocês têm o tempo de vocês, mas uma coisa é certa. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus é fiador da sua palavra. Então, o que nós temos que fazer é continuar seguindo a direção que Ele nos deu, continuar obedecendo fielmente ao que Ele nos fala, as instruções, e continuar plantando obediência. Obedecer nos dias bons, obedecer nos dias maus. Confiar nos dias bons, confiar nos dias maus. Porque Deus nos recompensa por toda paciência que é desenvolvida nisso. Ele derrama a graça sobre nós para que a gente consiga passar. E nós vamos plantando, mesmo que com choro, como foi a música do Salmo 126. Eu planto com choro, mas eu vou colher com alegria. E nós estamos no mês de abril da gratidão. Então que você pare de murmurar, enxugue suas lágrimas e agradeça. Agradeça, porque é o novo tempo, porque são novas coisas. Se alegre. Todo o processo vai gerar uma dor, mas depois tem ali o milagre, a bênção. E isso faz parte. Eu sempre falo a história de uma gestação, que a mulher tá esperando o bebezinho e tudo. Descobriu, desenvolveu, a barriga foi crescendo, daqui a pouco nasceu. Mas para nascer tem a contração, tem as dores, a parte normal, a cesariana. Mas depois que o bebê nasce, ela não se lembra do que ela passou. Então, que nós entendemos sobre isso. E vamos ler Salmos 40, de 8 a 10. Salmos 40, de 8 a 10. Hoje meu computador tá meio difícil aqui, mas ele vai trabalhar, em nome de Jesus. Não quer abrir a página aqui, eu vou abrir aqui. Salmos 40, versículo 8 a 10, que diz o seguinte... Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então guarde os mandamentos, siga o que Deus te fala. Tenha alegria em obedecer ao Senhor. Tenha alegria. Tenha alegria. Porque a pior coisa que tem é a gente fazer as coisas com má vontade. Lembram que eu postei essa semana? Sejamos inteiros, faça tudo o melhor para Deus. Colossenses 3:23, tudo que fizerdes, faça o melhor como para o Senhor. Então, toda a nossa vida, nós temos que fazer tudo da melhor forma possível. E com alegria, com gratidão. Colossenses 3:23, para vocês leiam Colossenses 3:23. As pessoas, elas só querem fazer aquilo que lhes agrada, né? Que elas gostam. Mas tem coisa que a gente não vai gostar de fazer, mas que faz parte. E nós temos que fazer sempre o melhor, porque tudo é para Deus. E nós temos que ter alegria em obedecer a Deus, amar. Porque Deus sabe quando a gente está sendo infiel, sabe assim, de qualquer maneira. Ele sabe, né? Ele sabe todas as coisas.
Então, Salmo 48 fala o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, guarde a palavra do Senhor, guarde seus mandamentos, não se esqueça. E faça com amor, faça em obediência. Porque todo sofrimento, toda dor será recompensada. Lembre-se de uma gestação. Lembre-se do processo de gestar uma criança. Nós também gestamos sonhos. Nós plantamos, espelhamos a colheita. Que quem dá o crescimento é o Senhor. A gente faz a nossa parte de plantar. Já falamos isso no café lá da primavera. E também da nova estação em dezembro. Falamos isso 24 de setembro sobre plantar e colher. E também sobre dezembro, né? A nova estação. Estamos também no outono, uma outra estação. E que nós sempre continuemos a plantar, porque planta, colhe. Mas cada plantação, cada processo de plantar, há um tempo de colher. Né? E como eu falei para vocês, cada um de nós tem um tempo certo, que só o Senhor sabe, mas Ele vai nos avisando o tempo. Ó, tá terminando, aguenta aí, tô finalizando a obra, tô acabando de lapidar esse diamante, fazer uns detalhezinhos. Mas se alegre, porque nós estamos nos desenvolvendo em obediência. Eu tô plantando obediência, eu vou continuar firme, não vou desistir, eu tô aqui, Jesus, vamos lá. É isso que Deus quer de nós. Então, continue plantando obediência para colher a sua bênção. E não só uma, muitas. E lembre-se que tudo que a gente recebe não é só pra gente, é compartilhado, porque tem um propósito ali. Tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus é um Deus detalhista, cuidadoso, estrategista. Eu amo que Deus ele pensa em tudo, em absolutamente tudo. E tudo que Ele falou para você, para mim, para nós, vai acontecer. E vai ser tudo conforme a sua palavra. E aí no 9 fala o seguinte: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. 10. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Continue plantando a obediência. Continue sendo grato por tudo que Ele está fazendo, desenvolvendo, né? E a gente fica, mas eu espero que isso passe pra você. Porque no começo a gente fica assim. Cada um de nós tem um propósito a se cumprir. E Deus nos leva a um processo para que isso aconteça, né? Para atingirmos o propósito que Ele planejou. Já falamos sobre isso aqui, né? Todo filho obediente deve obedecer os seus pais, né? Bom dia. No nosso caso, nosso Pai Celeste. E Deus tem o maior prazer e alegria em abençoar filhos obedientes, claro. Claro que Ele tem. Mas Ele, como um bom pai, Ele não dá tudo na hora que nós pedimos, porque Ele sabe. E já falamos aqui em outros cafés. Quando nós alinhamos as nossas orações ao Senhor, quando nós alinhamos o nosso coração ao Senhor, quando nós alinhamos nossas mentes à mente do Senhor, tudo vai o quê? Acontecendo. Mas Ele nos ensina, ó, alinha seu coração ao meu, alinha sua mente à minha. É um processo. Todo processo leva ao propósito. E todo propósito tem um processo. Vice-versa. Tudo é real. Entende? Isso a gente demora pra entender no começo. Porque a gente chora mesmo, né? Ai, meu Deus, como é que pode ser? Mas é assim. E lembre-se, que é o meu versículo-chave. Lembre-se que cada um tem o seu tempo. E Deus tem o tempo dele. Então não se compare, mas fulana, beltrana, em 5 meses tudo aconteceu, assim, mas será que realmente em 5 meses tudo aconteceu? Ou esses 5 meses já estão durando há 10 anos, há 5 anos? Como eu falei no Comunique lá em dezembro, lá no Guarujá, o de repente é pra você que tá de fora. Mas pra quem tá de dentro, desse de repente já tá, sendo trabalhado há anos.
Por isso que a gente não pode se comparar, porque a gente não sabe o cenário do vizinho, a gente não sabe da plantação dele. A gente só vê de fora. A gente vê a vitrine. A gente não vê o estoque, os bastidores. Pouquíssimos veem os bastidores de cada um. Então, não se compare, não veja a sua vida, o seu caminhar, a sua trajetória, ouça o que Deus está te falando, não se compare, porque quando você se compara, você se frustra. E você atrapalha, falou sobre isso recentemente, e você atrapalha todo o desenvolvimento. Gente, ninguém é criança, aliás, tem adultos que são crianças ainda, esse ponto. Deus quer maturidade, Deus quer desenvolver em nós a maturidade. A maturidade está entrelaçada com o propósito que você está vivendo ou vai viver. Ninguém nasce pronto, mas nós nascemos com aquelas aptidões, sabe assim? E aí... Oh, meu Deus! Misericórdia. E aí... Meu negócio aqui, ai meu Deus. Ninguém nasce pronto, mas vai se desenvolvendo. Tudo vai... Lembra que eu falei pra vocês? No diamante, tudo vai convergindo. Tudo vai levando a gente. Então, para hoje de se comparar. Olhe pra sua vida, olhe pra sua história, olhe para aquilo que Deus está te falando, olhe para aquilo que Deus está te direcionando, porque o seu propósito não é para você somente. O seu propósito está ligado também a outras pessoas para ser bênção. José, Esther, Abraão, Jesus. Gente, vai ler a Bíblia e fazer um estudo. Aqui, cada 15 anos, nós sempre estamos fazendo isso, né? Conhecendo a Deus. Mas faça você mesmo por você mesmo. Faça você. Eu quero ser de cor e salteado, então cada um tem seu tempo. Eclesiastes 3. Há um tempo certo para todas as coisas. Qual é o tempo certo? Eu não sei. Mas eu sei que o tempo certo de se cumprir, Deus começa a dar indicativos, indícios, ó. Lembra? Então. Deus começa a te falar. Por exemplo, a gravidez chegou nos 9 meses lá, né, das 37 semanas, você sabe que a partir das 37, a criança pode nascer. Mas exatamente quando ela vai nascer, só Deus sabe. Exceto os casos que precisam, né, nascer, fazer cirurgia, enfim. Mas quando tá tudo certo, quando não tem nenhum risco, deu 37, opa, pode nascer amanhã, depois, ou pode bater, né, bom dia, ou pode bater às 40, 42, sei lá. Teve gente que eu vi que nasceu de 43, tá já com a unha roxa. Mas enfim... Deus é o Criador, Ele sabe todas as coisas. Larga a mão de ser chato e chata. Gente, tem uma passagem em Êxodo 15 que o povo começa a reclamar. Lá no deserto. Não tem água, não tem... Aí ele falou, peraí. Vocês estão reclamando pra mim? Vocês estão reclamando de Deus. Porque eu fui usado por Deus para tirar vocês do deserto, lá do Egito. E Ele nos trouxe, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe do que está fazendo, está nos levando em direção à Terra Prometida. Por que estão reclamando? Ah, não tem água, não tem isso aqui. Gente, calma. O mal do ser humano é que só que sabe murmurar e reclamar, não consegue. Quando você tá assim, ó, com o cabresto, só vê aquilo. Olha ao redor, começa a entender, fala menos e faz mais. Eu sei que a nossa natureza humana é difícil mesmo, é indomável. Mas Deus doma a gente. Deus trabalha em nós. A pior coisa que tem pessoas que ficam só questionando, são chatas. E não se permitem, não entendem o que Deus está fazendo. Gente, Deus não erra. Quem erra somos nós. E isso que eu vou chegar aqui para falar para vocês. Isso que tá forte.
Então, Eclesiastes 3, há um tempo certo. Qual é o seu tempo? Você sabe. Qual é o meu tempo? Eu sei. Cada um sabe. Quer perguntar? Pergunta para Deus. Senhor, tá acabando tudo isso. Renova minhas forças. Só que há também, mas antes de falar do outro lado, Salmo 126, 5, que é nosso tema desse ano, né? Desse mês de abril. Salmo 126, 5, que eu amo, que foi o tema da nossa música hoje, né? De começar nosso louvor. Salmo 126, 5 fala o seguinte, 5 e 6, né? Salmo 126, 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Ou seja, Deus recompensa filhos obedientes. E não é pecado a gente ficar triste, é desanimar, não é pecado. O pecado é você continuar naquilo, insistentemente. Reclamando, desobedecendo, blasfemando, murmurando. Gente, toda murmuração paralisa. Toda briga paralisa o processo. Você consegue trabalhar com alguém falando na sua orelha, buzinando? Não consegue, nem Deus muito menos, né? Deus, ele é santo, ele é puro. Ele nos ensina. Você quer ensinar a Deus, meu filho? Não precisa. Vai ler a Bíblia, porque Deus já é desde o princípio, nosso Pai, nosso Criador. Ou você para hoje, ou não sei nem o que pode acontecer, porque Deus é soberano. Porque Deus quer fazer, então deixa ele fazer. Perguntar, conversar com Deus. Senta aqui, Senhor, me explica uma coisa. Agora, chutar o pau da barraca, jogar nas pessoas o pau da barraca, irritar, murmurar, blasfemar. Aí não dá, né? Aí não dá, é bem diferente as coisas. Tem equilíbrio, Senhor, me dá graça. E tem outra coisa. Quando você fala, me dá paciência, aí ó, Deus manda mais tribulação pra tu aprender a ser paciente. Pra tu se equilibrar. Quando você fala, Senhor, me dá graça, aí ó, ele te dá o equilíbrio para você poder saber resolver aquela situação. Eu sempre, ontem à noite eu fui deitar, fiquei pensando, né? Tipo, me dá paciência, parece que tu tá tomando martelada na cabeça, paciência, e fica tec, paciência, tec na cabeça, e água quente. Ninguém gosta de água quente e nem de martelada na cabeça, né? Ninguém gosta. E aí eu penso que graça, Senhor, me dá graça. É como, você sabe assim, aquela brisa assim suave no seu rosto e um copinho de água bem geladinho, bem fresquinho. A graça nos acalma, mas pedir paciência é mais problema que Deus te manda. Então saiba pedir. Senhor, tá difícil eu sei, mas me dá graça. Me dá graça. Para eu desenvolver a minha paciência, a minha espera. Tudo Deus tem um propósito, além do propósito que você tá aí caminhando, no caminho, né? Caminho de milagres. Certo? Continuando. Então, Eclesiastes 3, há tempo certo para todas as coisas, cada um tem o seu tempo, e você pode plantar com choro, mas vai colher com alegria, em nome de Jesus. Mas, por favor, para de ser chato. Porque, olha, gente, como eu falo sempre, glória a Deus que eu sou filha de Deus. Porque se eu fosse Deus, eu ia tacar pai todo mundo, ó. O primeiro ai, eu já ia, pô! Porque, gente, não dá. Mas Deus é longânimo. Mas Deus também se ira, tá? As pessoas só falam que Deus é longânimo, amoroso, ele é.
as virtudes dele, o caráter dele é esse. Mas também ele é justiça. Ele também se ira. Ele se irou com esse povo lá que estava no deserto? Claro que ele se irou. E por conta de tanto que esse povo estressou Moisés, que era um homem manso, Moisés se irou num dia e em vez de tocar, ele bateu na rocha para sair água. Resultado, ele desobedeceu a Deus. E não entrou na terra prometida. Viu de longe. Quem entrou foi Josué e Caleb. Então, tome cuidado. E você fecha a boca. Aqui. Só que aí, você chorou, Senhor, me ajuda, me dá graça e não paciência. Aí você seguiu. Você assim como eu, a gente chora. Deus, não tô mais aguentando. Me dá graça. Deus vem e traz a graça. Mas há outros, que eu vou falar pra vocês, que chutam o pau da barraca, jogam o pau da barraca na cabeça dos outros, sabe? E aí fala, cansei, tchau. Não quero mais saber disso. E começa a meter o louco, sabe? Aí, tem outro lado da história, né? Que, no meio dessa jornada, há a possibilidade, não é uma regra, é uma exceção, né? Há a possibilidade de desviarmos do propósito. Você sabia disso? Tipo um Pedro da vida, que caminhava com Jesus, mas traiu Jesus, né? Negou Jesus. Traiu não, né? Mas negou Jesus. Então, nessa jornada nossa com o Senhor, até o propósito que Ele tem nos desenvolvido, até a promessa se cumprir, há possibilidade. Não se pegue nisso, mas conscientize e ajude quem estiver passando por isso, né? A possibilidade da pessoa se desviar do propósito. Isso é muito sério, tá? Porque todo desvio depois tem que fazer o retorno. Às vezes o retorno é lá na frente, né? Dá trabalho retornar. Dá trabalho seguir, dá trabalho retornar, gente. Então, seja inteligente, continua. Se desgaste menos, fale menos e faça mais, sabe? Guarde as energias pra colher, pra jubilar. Entendeu? Usa a cabeça. Então, eu sou sincera porque não dá mesmo. Então, no meio da jornada, a possibilidade de desviarmos, tá? Isso é uma possibilidade. Mas por que desviar, gente? Por achar que está tudo demorando e a nossa impaciência grita mais alto, né? Na obediência, Deus trabalha em nós a paciência. Salmo 41. Salmo 41 fala o seguinte. Salmos 41, gente. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou num lugar seguro. Pôs em mim um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não vai atrás dos orgulhosos e dos que se afastam de ser dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ou seja, uma reflexão. Depois que a pessoa se desvia do caminho, do propósito, bom dia. Depois que a pessoa se desvia do caminho, do propósito, ela vai ver que ela se deu mal, né? Que ela passou
Aí bate aquela coisa, meu Deus, e agora? Me tira daqui, Deus, me faz voltar pra onde eu tava. É como você tá na fila, né? Lá do mercado. Aí você fala assim, ai, tá demorando essa fila, ai meu Deus. Começa a dar um ciricutico da vida, né? O streamlink da vida. Ai, que fila. Aí você pega, dá aqueles 5 segundos lá, 5 minutos, tu pega, faz o barraco ali e vai embora. Aí vai tentar mudar de fila pra ver se a outra fila vai andar. Daqui a pouco a tua fila voa. Aí tu fala, meu Deus, e aqui tu entrou, aumentou, parou, quebrou a máquina, a pessoa passou mal, deu dor de barriga, enfim. É sempre assim. Aí você fala, caramba, eu vou ter que voltar pro final da fila. Vai. Não foi sua opção? Teu xiricutico, o streamlink, e largar o teu lugar da fila, a tua posição da fila, que tava chegando no caixa? Daí, tu achou que era esperto, mais do que Deus, né? Coloquem isso no que estamos falando hoje aqui, sobre plantar obediência e colher bênção, né? Não sabe esperar. Verdade, Dani. Aí, tu vai pra outra fila. Aí, outra fila quebrou máquina, não sei o que, deu tudo de errado. Aí você fala, meu Deus, e agora? Aí o que tu faz? Volta pra aquela fila que tá andando e vai pro final da fila. Consequência. Toda decisão tem uma consequência. Mesma coisa, saiu do propósito. Ai, tá demorando demais, pelo amor de Deus, já são 3, 4 anos aqui que eu abri meu negócio, que eu tô esperando pra casar, e que eu quero engravidar. Sei lá qual é o teu propósito que Deus te deu. Porque o nosso propósito maior, majoritário, é falar de Deus. E ir por todo mundo. Isso é que todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Isso aí é fato. É básico falar de Jesus. Bom dia. Agora, há propósito para cada um, específico, pessoal. Então eu não sei qual é o teu propósito, mas eu tô dando aqui exemplos, né? Meu Deus, abriu um negócio tem 4 anos e nossa, tá indo ali devagar, quase parando, mas tá indo, tá engrenando. Confia, não desista. Ai, amiga, credo, meu Deus. Depois você vê tudo. E eu não sei qual é o teu propósito específico de vida, mas continua, porque está queimando no seu coração, aquilo te traz paz, te traz alegria, continua. Não olha para o relógio, não olha para o calendário, porque Deus tem o calendário dele. Exatamente, cada um tem seu processo. O meu também. São 5 anos agora em maio. Mas quantas coisas nesses últimos 5 anos, meu Deus, eu tenho aprendido. De sair do CLT, empreender e tantas outras coisas estavam entrelaçadas. Deus foi trabalhando a minha saúde. Porque nós temos que ter saúde para seguir novos projetos. E, gente, uma coisa liga a outra. José ficou preso, mas ele estava trabalhando ali, ele estava aprendendo. Gente, todo o tempo de espera que Deus nos faz passar é para algo muito maior. Não pense que Deus é menino, que Deus se engana. A gente falha. Continue firme. Não saia do propósito. Não perca o foco, porque está demorando. Demorando para você. Mas você viu o quanto você já andou? Você viu? O quanto você progrediu? Não seja ingrato contigo mesmo e com Deus. É porque as pessoas são imediatistas. Continue plantando obediência para colher a bênção. Às vezes, tá faltando assim 1 quilômetro, 1 dia, 1 mês, 1 semana. E você larga tudo, cansa, joga pra cima. Aí você perdeu. Aí pra começar de novo, tem que voltar pro final da fila, tem que reparar, né? Porque, gente,
A nossa vida toda já é um desenvolvimento, né? Nós nascemos, a gente era um bebezinho. Então, a nossa vida já é um processo, já é um desenvolvimento. Mas chega num momento, num ápice da nossa vida, que Deus começa a cumprir, a desenvolver. Você entende como isso é muito complexo? Há vidas que começam a se desenvolver para o propósito que Deus criou para ela, né? A fez desde muito jovenzinhos, jovenzinha. Há outros que não, já na idade mais madura. Eu não sei. O tempo é de Deus, mas você sabe o seu tempo. Que momento você está. Não largue, não abandone, continue. Continue porque você tem que confiar em Deus. A nossa vida é por fé. O justo viverá pela fé. Enquanto você não entender que é pela fé que se caminha, você vai continuar parada nesse processo. Sabe semáforo? Sabe jogo do Mario? Então. Aí muitos terminam antes porque entenderam, concluíram mais rápido. Outros demoram. Sabe quando passa pela reprova? Reprovou, vai de novo. Reprovou, vai de novo. Até entender. Tem gente que nunca vai entender. E vai morrer reclamando e vai dizer que Deus não fez. Ou você que não entendeu. Não se permitiu. Gente, a pior coisa é ver gente frustrada. Mas se Deus não erra, porque a pessoa está plantando desobediência, está plantando sementes ruins, saiu fora do propósito, e depois fica reclamando e sendo uma pessoa chata, irritante, que ninguém mais aguenta, porque tá amargurada, tá frustrada. Mas espera, será que Deus é a questão ou a pessoa que é a questão do problema? É a pessoa. Deus é Deus. É que muitas pessoas querem assumir o papel de Deus. Coitado. Tem muitas pessoas que querem assumir Deus. Ó, dá um tempo aí porque você tá errando, viu? Olha, não sei não, viu? Tá calculando errado. Tá nada, bobo. Tá nada. Você que é um tapado mesmo, a tapada que não tá entendendo. E Deus, ele é amor, mas também fala, chega. Vamos pra quem quer. Só que lembre-se que Deus não desiste de nós. Ele nos ama. Mas ele nos dá livre-arbítrio. Tem gente que não aprende, não quer aprender. É coração duro. É muito triste isso, gente. Porque Jeremias 29:11 fala: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Está na palavra. Deus não mente. Tem pensamentos maravilhosos. Então, se tem maravilhosos, tem que confiar no caminho que ele está me colocando, no trajeto, na jornada. Que ele sabe. Então, hoje você entenda. Para de reclamar. Para de murmurar, para de ser presunçoso, para de ser chato, arrogante, para orgulhoso, para. Ouve o que Deus está falando, obedeça, começa a plantar obediência para colher a bênção. É lei da semeadura, gente. Quer plantar desobediência para colher bênção? Não existe, a conta nunca vai fechar. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Peguem a história de José de novo, peguem a história de Jó, de Jesus, nosso Salvador. Gente, só vocês refletirem, cada história, cada sofrimento, cada desenvolvimento. E foram abençoados, cumpriram o propósito que vieram nessa terra. Que eles nem sabiam, mas Deus fez, porque Deus sabe. Então para de ser egoísta, porque eu nada. Maturidade. Tome maturidade todos os dias. Levantou? Maturidade. Bom dia. Maturidade. Chega. Tem gente que tem 70 anos, é imatura. Até quando? Desenvolva com Deus. Tenha maturidade espiritual. Tenha maturidade na sua vida. Se enxerga. Sabe? Fala, gente, pelo amor de Deus.
Só reclamo, não dá. Certo? Continuando. Quando nós reconhecemos nosso desvio e desobediência, Deus nos perdoa, nos restaura e nos redime. Quando reconhecemos o nosso desvio, a nossa desobediência, Deus nos perdoa, Deus nos restaura, Deus nos redime. Mas tem que reconhecer e se arrepender de verdade. Deus me perdoa, me socorre. Me tira daqui, que eu quero fazer o que é certo, fazer a tua vontade, quero voltar pro meu propósito, eu quero. E todo arrependimento leva a uma nova história. Aí você começa a se conscientizar que tem que plantar a obediência para colher a bênção. Exemplo de pessoas que eram, né, fumantes, que eu conheço, pessoas próximas que fumavam e o médico dizia, para com isso, larga disso. A gente sabe, isso é uma coisa óbvia que o cigarro faz mal, ninguém precisa mais falar, né? Mas tem gente que, mesmo sabendo, né? É um vício também. E, enfim. E aí, um belo dia a pessoa infarta. Aí ela fica lá naquele tempo, na UTI, em tratamento, toda a vida dela muda. E aí ela fala, meu Deus, não quero mais essa parada aí, me ajuda. Aí ela consegue se libertar. Então, quando a gente pede perdão, cura aquilo, para de ser desobediente, Deus nos restaura, Deus nos cura, Deus nos liberta e nos põe novamente no centro da vontade dele e começa novamente a desenvolver o propósito sem interrupções. Não interrompa o agir de Deus, entendeu? Salmo 40, 16 fala o seguinte: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Claro, a gente sempre vai achar que Deus está demorando, mas Deus nunca demora. É a gente que tem que entender que é processo após processo. Mas Deus ama corações quebrantados. Deus ama as vidas que realmente se arrependem. Arrependimento leva uma nova etapa, um novo direcionamento. Aí sim, Deus vai recalcular sua rota e tudo mais, vai alinhar você novamente. Tem um trabalhinho pela frente, né? Mas Deus faz. Mas não precisa sair, espernear, não precisa. Se mantenha firme no seu propósito, né? No processo, como foi Abraão, como foi Esther, José, Jesus, os profetas, enfim. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram fiéis em todos os momentos e daquelas que pisaram feio, tropeçaram, mas se arrependeram e voltaram ao centro da vontade de Deus. E aí, né, ele nos redireciona ao propósito, trazendo alegria, paz e conforto, né, aos nossos corações. Ele tira aquela carga de, olha, você fez. Ele tira aquela carga, nos perdoa e nos faz, bom dia, recomeçar e nos realinha à vontade dele, ao propósito dele. Jeremias 31, 3. Essa semana Deus falou comigo bem forte. Jeremias 31. E nós vamos ler juntos aqui. Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. É isso? Nossa, eu abri Isaías. É Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez. Ó Virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando
com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Ou seja, tem mais um aqui. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, cantem exaltando a principal das nações, proclamem deem louvores, dizendo: o Senhor salvou seu povo, o remanescente de Israel. Ou seja, quando você realmente se arrepende, Deus me perdoa, me coloca de volta na tua vontade, no centro da tua vontade, eu quero cumprir teu propósito, eu quero te obedecer, Deus restaura a nossa sorte. Deus restaurou, tem diferença, e eu quero mostrar pra vocês aqui. Deus restaurou a sorte de muitos que nunca saíram do propósito, se mantiveram firmes no processo. Então, Jó, Esther, né? José. E também muitos, Deus restaurou a sorte, como é o povo israelita que saiu do Egito e caminhou pelo deserto. E depois que entraram na Terra Prometida, eles se desviaram do Senhor. Deus restaurou também a sorte deles, porque eles se desviaram do caminho do propósito. Mas quando há arrependimento, então, entenda bem, o restaurar a sorte. Estou caminhando com o Senhor, estou passando por um processo para atingir meu propósito. E nesse propósito vai ter, né, desprendimento e vai doer também. E Deus vai restaurar a minha sorte para chegar no propósito. E também Deus restaura a nossa sorte quando você sai do caminho, sai do processo, sai de tudo e você se machuca. Se machuca porque você optou em sair. Mas Deus também restaura a sua sorte. Porque Deus é maravilhoso, Ele é bondoso. Então, não permita essa sorte ser restaurada na dor que você causou. Porque, como fala em Jó, a mão que fere, a mão que cura. Mas quando Deus tem propósito e você está dentro do que Ele te colocou, você não sai, você não se desvia, você não blasfema, Ele restaura e você entende. Quando você sai, você dói muito mais. Nem o filho pródigo, tá? Mas Deus também restaura. Deus restaura quem se arrepende. Então não confundam, às vezes a pessoa tá ali certinha, bonitinha, caminhando, feliz e a pessoa fala: Deus restaurou minha sorte. Não é que a pessoa teoricamente estava fora, é porque ela passou por um processo de desenvolvimento, lapidação do diamante, e Deus restaura a sorte dela. Mas aqueles que estavam no processo saíram, se rebelaram e se arrependeram, e Deus também restaura a sorte deles. Ficou claro? Certo? Então, Deus restaura a sorte de quem se arrepende. Isso é maravilhoso. Deus restaura a sorte de quem se arrepende. Jeremias 31, 18 fala o seguinte: ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Ou seja, toda ação tem uma consequência. Então pense antes de agir. Fala: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se der paz, amém. Se não der paz, continua onde Deus te colocou. Plante de hoje em diante sementes de obediência. E não se desvie mais do propósito, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 31, 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade
e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz tudo novo e Deus não se lembra dos seus pecados. Quem faz você lembrar dos seus pecados e te acusa e te faz mal é Satanás. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. E você também tem que se perdoar. Então, hoje que nós entendamos, não saia do caminho que Deus te colocou. Não saia do propósito que Deus te colocou. Ouça as coordenadas, ouça o que Deus está te falando e vá seguindo com fé. Porque Deus restaura a nossa sorte e nos faz colher o melhor desta terra. Porque quem planta obediência, colhe bênção. Estamos chegando no nosso período de colheita. Em nome de Jesus. Colha. É mês da gratidão, abril da gratidão. Em nome de Jesus, alegre-se. Reprime teu choro aí, mulher. Presta atenção aí que Jeremias 31 fala. Reprima o teu choro. Não deixe que isso vire uma depressão. Assim diz o Senhor. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Bom dia. Mês do Niverdalê. Isso mesmo. Reprime o seu choro. Chorou? Eu também chorei. Mas agora, Deus quer que você reprima o seu choro e se alegre. Gratidão. Gratidão porque Deus está fazendo. E Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Efésios 3:20. Então, alegre-se. E se você não plantou obediência até hoje, comece a plantar hoje, domingo, primeiro dia da semana. Plante obediência para colher a bênção. Porque todo dia tem que plantar para colher no tempo certo. Amém? Embora tirar nosso print, alegre-se ao novo tempo. Deus é bom, Deus é fiel, alegre-se. E que você possa, a partir de hoje, largar, como fala na palavra, largar aquelas vestes de tristeza, rancor. Limpa, 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 limpa. Deus, me purifica, me limpa. Alegre-se porque a colheita chegou, porque a safra chegou. É uma nova estação, sim. É um novo tempo, sim, em nome de Jesus. E vamos sim colher. Prepara-te, amém? Porque é abril da gratidão. E Deus tem sido fiel. Fiel. E antes de encerrar, eu quero ler o nosso versículo, né, de abril da gratidão, que é Salmo 126. Eu quero ler todo com vocês porque ele é curtinho. E depois vocês leem todinho aí a lição de casa, Salmos 40 e Jeremias 31. Leiam e façam a lição de casa, tá? Mas por hora agora, que é pequenininho ali pra vocês. E vamos guardar no nosso coração para nunca se esquecer do Senhor nosso Deus, amém? Ó, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então, é abril da gratidão. Que você agradeça todos os dias. Olhe para Jesus, Salmo 121, e vá em paz. E não se desvie mais do propósito que Deus está fazendo. E o propósito é muito maior do que nós. O propósito é para todos.
Eu tenho um propósito que engloba muitas pessoas. Você tem. Todos têm. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana que começou hoje. Um ótimo dia 7. Hoje falta 3 meses para meus 33 anos. Idade de Cristo. E a gente se vê, se Deus quiser, lá pro dia 24 de abril. Com a bondade de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau. Bom dia, boa semana, bom domingo.